Filho amado, filha amada, existe um segredo que muitos ainda não descobriram, mas que pode mudar completamente a maneira como você vive os seus dias. Não importa quantos compromissos você tenha, quantas lutas estejam diante de você, ou quão cansado esteja o seu coração, se ao despertar você fizer uma única coisa, convidar o Espírito Santo, então tudo muda. Sim, tudo. Porque quando o céu é a primeira presença a entrar no seu dia, o inferno perde a força, o caos perde o domínio, o medo perde o espaço. O Espírito Santo não é apenas uma lembrança distante da fé, ele é uma pessoa real, viva, ativa, esperando apenas um gesto seu, um convite sincero. Ele não invade, não exige, ele se move onde é bem-vindo, age onde é chamado, transforma onde há abertura. Há uma diferença enorme entre começar o dia sozinho e começar o dia com Deus. Quando você levanta da cama já preocupado, já mergulhado nos problemas, nas notícias ruins, nos compromissos, o dia parece pesar mais. Parece que tudo conspira contra. Mas quando você se volta a Deus no primeiro instante da manhã, ainda com a alma meio sonolenta, mas com o coração disposto, o Espírito Santo começa a agir antes mesmo que o mundo tenha chance de te atingir. É como colocar a armadura espiritual antes de sair para o campo de batalha. E veja, meu irmão, minha irmã, a batalha vem, sempre vem. Mas quem convida o Espírito Santo não luta sozinho. Quem anda com ele tem direção, discernimento, paz em meio ao vendaval. Jesus sabia disso quando prometeu o Consolador. Ele disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Essa promessa não foi apenas para os discípulos daquela época, foi para mim, foi para você. E é por isso que todos os dias, antes mesmo de qualquer outra coisa, é vital que você pare por um momento e diga: Espírito Santo, fica comigo hoje. Não porque você é religioso, mas porque você é humano, e humanos sozinhos se perdem, se cansam, se ferem. Com o Espírito Santo, até os dias difíceis ganham propósito, até os silêncios ganham sentido, até as portas fechadas ensinam. Muita gente pensa que o Espírito Santo só se manifesta em momentos de culto, em celebrações ou experiências sobrenaturais. Mas ele está disponível para o cotidiano. Ele quer estar com você enquanto prepara o café, enquanto dirige para o trabalho, enquanto enfrenta as reuniões, cuida da casa, lida com pessoas difíceis ou tenta sorrir mesmo quando está cansado por dentro. Ele quer estar em cada detalhe. O problema é que muitos vivem dias inteiros como se ele não estivesse ali, como se ele fosse um visitante distante e não um amigo constante. E tudo o que ele precisa para agir é de um convite, um chamado simples, mas sincero. Vem, Espírito Santo, me guia hoje. Essa frase, dita com o coração, tem mais poder do que muitas palavras bonitas. E sabe o que acontece quando você começa o seu dia com ele? As situações podem até ser as mesmas, mas a forma como você passa por elas muda completamente. A paciência aumenta, o medo diminui, a coragem floresce. Você não reage mais com desespero, mas com sabedoria. Não age mais por impulso, mas com direção. E tudo isso não vem da sua força, mas da presença dele. Porque o Espírito Santo não apenas consola, ele orienta, corrige, inspira, fortalece. Ele te mostra o que você não está vendo. Te guarda do que você nem sabia que estava te ameaçando. E quanto mais espaço você dá para ele pela manhã, mais ele conduz o restante do seu dia com cuidado e propósito. O Espírito Santo está à porta do seu coração agora mesmo, esperando ser chamado. Mas ele não entra correndo, não grita, não empurra. Ele espera, porque ele é amor. E amor respeita. Então, quando você acordar amanhã, ou mesmo hoje, depois dessa palavra, feche os olhos por um instante e diga com fé:
Espírito Santo, eu te recebo, vem caminhar comigo. Não é um ritual, é um relacionamento, não é uma fórmula, é intimidade. E isso, meu irmão, minha irmã, é o que muda tudo. Quando o Espírito Santo entra no dia de alguém, não é apenas a presença de Deus que se manifesta, é a própria paz que desce do céu e repousa sobre a alma. E essa paz, meu irmão, minha irmã, não depende das circunstâncias. Ela é como um bálsamo que acalma o coração, mesmo no meio da tempestade. Quantas vezes você já sentiu o peso da ansiedade logo pela manhã? O coração acelerado, a mente já cheia de pensamentos, o corpo até acordado, mas a alma inquieta. Nessas horas, é preciso lembrar, a paz que você precisa não vem do mundo, vem do Espírito de Deus. E essa paz só chega quando ele é recebido. Ele é como uma brisa suave, não força, mas preenche, não impõe, mas envolve. E quanto mais você se abre, mais ele age. É nesse ambiente de entrega que as coisas começam a mudar por dentro, mesmo que por fora tudo ainda esteja igual. E é por isso que agora, se você me permite, quero orar com você. Não como uma formalidade, mas como um gesto de comunhão. Uma oração simples, como quem fala com um amigo, porque é isso que o Espírito Santo é: amigo fiel, companheiro constante, defensor silencioso. Feche os seus olhos se puder, respire fundo e ore comigo assim: Espírito Santo, eu te convido para o meu dia. Eu não quero andar sozinho, nem decidir pelas minhas próprias vontades. Guia meus passos, minhas palavras, minhas escolhas. Acalma meu coração e renova meu pensamento. Tira de mim todo medo, toda angústia, toda ansiedade. Me enche com a tua paz, com tua presença, com teu amor. Eu preciso de ti mais do que preciso de qualquer solução. Fica comigo, caminha comigo, reina em mim. Amém. Essa oração, ainda que breve, abre portas invisíveis no mundo espiritual. Quando você fala com sinceridade, o céu responde com intensidade. Pode parecer pequeno, mas é grandioso aos olhos de Deus. E o que antes te desanimava começa a perder força. O que te paralisava começa a perder espaço. Porque a paz de Deus, quando chega, não apenas conforta, ela transforma. Ela organiza o caos, ela silencia vozes internas que dizem que você não vai conseguir. Quando o Espírito Santo é bem-vindo, ele coloca ordem até na confusão emocional mais profunda. Por isso, é tão importante manter esse diálogo durante o dia. Não só de manhã, mas ao longo das horas. Fale com ele no silêncio do carro, no meio do trabalho, na hora da refeição. O Espírito Santo não precisa de rituais, ele precisa de sinceridade. E quanto mais você conversa com ele, mais sensível você se torna à sua voz. E não é uma voz audível para os ouvidos, mas é um toque suave na alma, um pensamento que vem do nada, uma direção que você sente no coração. Às vezes ele diz, não vá. Outras vezes, agora é a hora. Ele te avisa quando algo está errado, te lembra de uma promessa esquecida, te consola quando ninguém vê a tua dor. O Espírito Santo é Deus presente, ativo, pessoal. E quem aprende a caminhar com Ele nunca mais quer andar sozinho. Não porque os problemas desaparecem, mas porque há uma força nova, uma esperança viva, uma certeza de que mesmo que tudo falhe, Ele permanece. E quando essa consciência cresce, você começa a ver o mundo de forma diferente. As críticas já não te afetam como antes. Os atrasos já não te tiram a paz. As pressões já não esmagam seu ânimo, porque há uma força maior te sustentando. E essa força não vem de você, vem dele. O segredo não está na quantidade de orações, mas na sinceridade delas. Não está em frases decoradas, mas em corações quebrantados. E Deus responde aos quebrantados. Sempre respondeu, sempre responderá.
Então, meu irmão, minha irmã, mantenha seu coração aberto, continue falando com Ele, continue ouvindo, porque o Espírito Santo quer mais do que uma visita diária. Ele quer habitar com você. Há algo poderoso que muitas vezes esquecemos. O Espírito Santo não está presente apenas para nos consolar ou nos encher de paz. Ele está conosco também para nos proteger. Sim, proteger. Proteger nossa mente dos pensamentos que nos destroem. Proteger nosso coração das feridas que tentam nos endurecer. Proteger nossa vida de decisões precipitadas que poderiam nos afastar da vontade de Deus. Quando você convida o Espírito Santo pela manhã, você está, na verdade, ativando uma cobertura espiritual sobre o seu dia. É como se uma luz invisível te envolvesse, afastando armadilhas, neutralizando setas, bloqueando palavras que poderiam te ferir. E o mais lindo disso tudo é que você nem percebe tudo que Ele está fazendo nos bastidores. Quantas vezes você foi livrado e nem soube? Quantas vezes um atraso te poupou de algo pior? Quantas vezes você ficou em silêncio e esse silêncio foi sua maior vitória? O Espírito Santo age onde você não vê. Enquanto você trabalha, Ele observa. Enquanto você dorme, Ele guarda. E quando você o convida de verdade, Ele começa a agir até nas mínimas coisas. Naquela conversa que ia terminar em briga, naquela tentação que parecia irresistível, naquela escolha que parecia boa, mas era destrutiva. Ele sussurra, Ele avisa, Ele direciona. E se você ouve, você é poupado. É por isso que não basta apenas pedir proteção ao sair de casa. É preciso caminhar com quem protege. Não apenas orar e ir embora, mas permanecer sensível. Porque a proteção do Espírito Santo não é uma mágica, é um relacionamento. Ele protege aqueles que caminham com Ele, que o honram, que reconhecem sua voz mesmo no barulho do dia. E esse relacionamento se constrói com constância. Você não precisa ser perfeito, apenas disponível. Não precisa saber orar bonito, apenas orar com verdade. O Espírito Santo entende cada suspiro do seu coração. Ele não rejeita o humilde. Ele se agrada de quem abre o coração. E quando ele encontra espaço, ele se move. Ele entra em conversas, em decisões, em pensamentos, em reações. É como uma luz que invade a escuridão e mostra o que precisa ser evitado. Às vezes você sente um desconforto antes de responder alguém. Outras vezes, uma paz estranha antes de tomar uma decisão. Isso é Ele, te guiando, te protegendo. E quanto mais você confia, mais clara a voz dele se torna. Ele te avisa, ele te guarda, ele te cobre. E o inimigo sabe disso. Sabe que quando o Espírito Santo está presente, ele não tem acesso. Por isso, a primeira coisa que o inimigo tenta roubar de você é a sua comunhão. Ele tenta te distrair, te ocupar demais, te deixar cansado para orar, desanimado para buscar, apressado demais para escutar. Porque ele sabe, se você parar para ouvir o Espírito, você será guiado e protegido. Por isso, mantenha sua vigilância. Não permita que os ruídos do mundo abafem a voz de Deus. Não permita que a correria do dia sufoque a sua sensibilidade espiritual. O segredo está na conexão. Quanto mais conectado você estiver, mais blindado você estará. Não apenas contra o mal visível, mas contra os enganos invisíveis, que muitas vezes são os mais perigosos. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, o Espírito Santo não apenas consola, ele protege, e ele quer proteger o seu dia, seus sentimentos, seus pensamentos, sua família, sua fé. Ele quer ser o guarda da sua alma, o escudo da sua mente, a muralha ao redor da sua vida. Mas para isso, ele precisa ser convidado, precisa ser ouvido, precisa ser amado. Caminhe com ele como quem caminha com um amigo íntimo, porque é isso que ele é. E à medida que você for reconhecendo sua voz, você verá portas se fechando para o mal e portas se abrindo para o propósito.
Muitas pessoas acreditam que ouvir a voz do Espírito Santo é algo reservado apenas para momentos místicos, isolados ou para pessoas muito espirituais. Mas não é assim. O Espírito Santo fala todos os dias de maneiras simples, suaves e muitas vezes até discretas. Ele fala quando você acorda e sente aquele impulso inexplicável de agradecer. Ele fala quando, antes de responder uma mensagem, algo dentro de você diz: espera um pouco, pensa melhor. Ele fala quando você sente vontade de ir por um caminho e, sem entender porquê, muda de direção. Essa é a beleza da presença dele. O Espírito Santo fala como quem anda ao nosso lado, e anda mesmo. Mas para ouvir, é preciso desacelerar o coração e abrir os ouvidos da alma. Muitos de nós estamos ocupados demais tentando sobreviver ao dia para perceber os sussurros do alto. Corremos, pensamos, nos preocupamos, mas não silenciamos. E às vezes o Espírito Santo não deixa de falar, nós é que deixamos de escutar. Ele continua ali, fiel, esperando que a gente pare, respire fundo e diga: fala comigo, Senhor. E nesse momento ele se manifesta. Às vezes numa frase de alguém, outras vezes numa música que toca na hora certa, ou até mesmo naquele sentimento que vem do nada e nos leva a fazer o que é certo. A voz dele é mansa, mas firme, doce, mas forte. E quando falamos que queremos ser guiados, precisamos estar dispostos a obedecer, mesmo quando não compreendemos totalmente o porquê. Não se engane achando que o Espírito Santo vai gritar. Ele é educado. Ele não invade. Ele espera ser bem-vindo. E quanto mais bem-vindo ele for, mais à vontade ele ficará para agir. Às vezes, você está em uma situação difícil e tudo o que quer é uma resposta de Deus. Você ora, clama, pede um sinal. Mas a resposta não vem do jeito que você espera. Ela vem com paz, vem com alívio no coração, vem com uma força repentina para continuar. Essa é a resposta. Essa é a voz do Espírito. Porque ele não responde apenas com palavras. Ele responde com direção, com presença, com discernimento. Ele revela quando é para avançar, quando é para recuar, quando é para esperar. E você sente lá no fundo o que precisa ser feito. O maior segredo está em cultivar essa sensibilidade. E como se faz isso? Intimidade. Simples assim, falando com o Espírito Santo como quem fala com um amigo, contando sobre suas preocupações, seus planos, suas lutas. Não precisa ser uma oração longa, precisa ser verdadeira. A cada manhã, ao acordar, diga: Espírito Santo, bom dia, guie meus passos hoje, me mostra o que é certo, me afasta do que me afasta de ti. E ele vai abrindo caminhos, fechando os errados, corrigindo rotas, realinhando o seu espírito com a vontade do Pai. Ele se agrada de corações humildes. Ele se move onde há sinceridade. E é por isso que o Espírito Santo se manifesta tanto na simplicidade. Não é necessário barulho para ouvir Deus. Às vezes, o silêncio é o palco do maior dos milagres. E quem aprende a escutar nessa frequência, aprende a caminhar com segurança. Porque sabe, não está mais sozinho. O Espírito Santo está ali, orientando, acalmando, ensinando, corrigindo. E aos poucos, esse relacionamento vai se tornando parte do seu dia. Você não vive mais apenas com base no que sente ou pensa. Você vive pela voz, pela paz que essa voz traz. E essa é a maior proteção, a maior sabedoria e o maior presente que você pode carregar com você. Quando você convida o Espírito Santo para o seu dia, você não apenas recebe direção, você recebe paz. E essa paz, meu irmão, minha irmã, não é a ausência de problemas. Não é o fim das lutas. É algo muito maior. É a certeza de que mesmo em meio à tempestade, Deus está no barco com você. É a serenidade que invade o coração quando tudo ao redor está bagunçado, mas por dentro você sabe, vai ficar tudo bem porque eu não estou sozinho. Essa paz não se explica com palavras, ela se sente.
É aquela tranquilidade que não combina com o cenário. É aquele silêncio interior que grita mais alto do que as vozes da ansiedade, do medo, da pressa. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele planta paz onde só havia confusão. E essa paz não se encontra em atalhos. Ela vem da presença. Quanto mais você caminha com o Espírito, mais você experimenta esse fruto. A palavra nos diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E todos esses frutos não brotam de um esforço humano, mas de uma vida conectada. Você não precisa forçar para ter paz. Você precisa se render, precisa confiar, precisa ouvir mais o céu do que a terra. E isso começa cedo, começa ao acordar, quando ao invés de já pegar o celular ou mergulhar nas tarefas, você separa um minuto e diz: Espírito Santo, eu te entrego esse dia, me dá tua paz. Essa simples entrega muda tudo. É como colocar as rédeas nas mãos certas. A paz do Espírito é uma defesa invisível. Ela guarda sua mente das armadilhas do estresse, guarda seu coração da mágoa, protege sua fé contra as mentiras do desânimo. E muitas vezes essa paz vem como resposta. Você pede uma direção e ela vem com um descanso. Você ora por algo e não ouve uma voz, mas sente alívio. Isso é o Espírito te dizendo: confia, eu estou cuidando. E quando você aprende a reconhecer essa paz como resposta, você começa a se mover com mais segurança. Não é mais impulsivo, não reage com pressa, você espera. E essa espera, mesmo difícil, é leve, porque você sabe que está guiado. Mas é preciso manter a paz. Ela é fruto, sim, mas também é escolha. Escolha diária de não alimentar pensamentos de medo. Escolha de não permitir que a raiva controle suas reações. Escolha de silenciar a alma quando tudo grita. E como se faz isso? Voltando-se para o Espírito, parando no meio do dia para respirar e dizer: Espírito Santo, renova minha paz. E Ele renova, sempre renova, porque a paz que Ele dá não é frágil como a do mundo. É firme, é forte, é profunda, e quando ela está presente, até as batalhas se tornam diferentes. Você já não luta mais sozinho, você luta em descanso, porque sabe que o resultado está nas mãos dele. Por isso, se o seu coração está agitado, se sua mente está pesada, se os problemas parecem te consumir, pare agora e escute. O Espírito Santo está te chamando para perto. Ele quer te entregar essa paz, mas não impõe. Ele oferece, e você precisa aceitar, precisa desejar, precisa abrir espaço. Mesmo que o dia esteja corrido, que o mundo esteja desmoronando, se você parar para se conectar, ainda que por um instante, você vai sentir essa presença doce, silenciosa, transformadora, porque o Espírito Santo não precisa de muito tempo para agir. Ele precisa de um coração disponível. Quando convidamos o Espírito Santo para o nosso dia, não estamos apenas pedindo ajuda. Estamos nos rendendo. Estamos dizendo: Espírito de Deus, eu sei que não posso fazer tudo sozinho. E essa entrega é o ponto de partida para uma vida verdadeiramente guiada. Chegamos até aqui falando sobre direção, paz, sensibilidade. Mas tudo isso só é possível quando há um coração disposto. Um coração que não quer apenas bênçãos, mas relacionamento. Que não quer apenas livramentos, mas presença. Que não busca apenas soluções, mas comunhão. É por isso que agora, neste momento, queremos fazer juntos uma oração. Uma oração que não é apenas para hoje, mas para todos os dias da sua vida. Uma oração que pode mudar o seu dia e, com o tempo, mudar você por inteiro. Feche os olhos por um instante, respire fundo e, se puder, repita comigo aí onde você está. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por este novo dia. Te agradeço pelo fôlego da vida, pelo despertar da manhã, pela oportunidade de recomeçar. Hoje, antes de qualquer coisa, eu quero te convidar. Vem comigo.
Me guia desde o primeiro pensamento até o último passo deste dia. Guarda minha mente das distrações, dos medos e da ansiedade. Guarda meu coração das mágoas, das impaciências e das feridas que o mundo tenta abrir. Eu te dou liberdade para agir em mim e através de mim. Me mostra o que fazer, o que evitar, onde ir, o que calar. Me dá sabedoria, discernimento, equilíbrio. Que eu seja mais paciente com os outros e mais misericordioso comigo mesmo. Se for para falar, que eu fale com amor. Se for para calar, que eu cale com paz. Se for para decidir, que eu decida com sabedoria vinda do alto. Se for para esperar, que eu saiba confiar no tempo do Senhor. Espírito Santo, me afasta do que me afasta de ti, me aproxima daquilo que me edifica, me livra do mal, até daqueles que eu nem consigo ver. Me envolve com tua presença tão doce, tão forte, tão real. Eu te entrego esse dia, te entrego meus medos, meus planos, meus passos. Eu te convido para andar comigo, trabalhar comigo, falar comigo, me consolar. Eu quero sentir a tua voz, quero discernir o teu caminho. Mesmo que os problemas venham, que eu não me perca. Mesmo que as dores batam à porta, que a tua paz esteja firme em mim. Eu sou teu, Espírito Santo. Este dia é teu. Esta vida é tua. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração, quando feita com o coração aberto, se transforma em semente. E o Espírito Santo, com seu infinito amor, rega essa semente ao longo do dia. Você vai perceber. Algo muda, não no mundo lá fora, mas no mundo aqui dentro. Vai notar a diferença no modo de reagir, no jeito de pensar, nas palavras que saem da sua boca. A paz se estabelece, a presença se manifesta e o céu começa a tocar a terra, dentro de você. E se você sentiu essa presença, se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te convidar agora a curtir este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. Se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mensagens como essa todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum devocional. E compartilhe com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente disso, de um sopro do Espírito Santo em sua manhã. Que a paz do Senhor acompanhe você hoje e sempre. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.